Tessalonicenses capítulo 4, versos de 1 a 8. Os irmãos perceberam, a minha garganta está um pouquinho falha devido a uma gripe, mas vamos lá. Que não seja impedimento para nós meditarmos na palavra. Primeira, aos Tessalonicenses capítulo 4, versos de 1 a 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis empenhados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um vos saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Destarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Oremos. Senhor Deus e Pai, pedimos a direção do Teu Santo Espírito para nós nesta hora, para que a Tua palavra venha trazer os benefícios que o Senhor deseja para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Uma das orientações da carta de Paulo aos Tessalonicenses, uma das orientações, aliás, recorrentes, é o crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, desde o início da primeira carta aos Tessalonicenses, faz elogios à igreja de Tessalônica, por ser uma igreja operosa, por ser uma igreja que exerce a fé, por ser uma igreja ativa, por ser uma igreja que está constantemente disposta a servir a causa do Evangelho. Mas eles, mesmo quando ele faz esses elogios, ele diz assim: vocês estão muito bem, mas continuem crescendo, ou seja, não se acomodem. E esta é uma orientação que se repete nesse texto, porque o apóstolo Paulo começa essa sessão da carta, do capítulo 4, em que ele exorta os irmãos a viverem para agradar a Deus. Aliás, esse é o objetivo, é o propósito da vida de todo cristão. Ele diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor, de como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Então ele reconhecia que os irmãos de Tessalônica estavam cumprindo esta orientação de viver para agradar a Deus, mas ele diz: continueis progredindo cada vez mais. Continueis progredindo cada vez mais. Então, tem dois princípios aqui, logo nesse primeiro verso, que o apóstolo Paulo fala com os irmãos Tessalonicenses no capítulo 4. O primeiro princípio, e óbvio,
é de que um cristão deve viver para agradar a Deus. E isso, por mais óbvio que seja, precisa ser repetido, precisa ser ensinado, precisa ser aprendido por nós. Por quê? Nós vivemos numa época de inversão de valores. Na sociedade está tudo invertido, os valores estão invertidos. E no relacionamento com Deus, os valores estão invertidos também. Nós vivemos numa época que parece que não é o homem que está a serviço de Deus, mas ao contrário. Parece que o homem quer que Deus esteja a serviço dele. Então, os homens, as teologias, parecem que devem colocar Deus contra a parede, para que Deus atenda e faça aquilo que os homens querem. E aí, inúmeras heresias são criadas, e pessoas determinando que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, exigindo de Deus as coisas, porque se eu tenho fé e Deus é obrigado a atender, se eu tenho fé e faço a minha parte, Deus tem que fazer a parte dele. Então há uma inversão de valores, onde o homem, em vez de estar a serviço de Deus, quer que Deus esteja a serviço dele. Então é importante nós aprendermos esse princípio. Nós é que devemos viver para agradar a Deus. E quando nós vivemos para agradar a Deus, obviamente que nós também vamos ter uma vida abençoada. Isso vem como uma consequência. Mas o primeiro propósito de uma vida resgatada pelo sangue do Senhor Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz, é agradar a Deus. Esse é o nosso propósito em tudo. É por isso que é importante nós conhecermos a vontade de Deus. Estávamos falando hoje na classe de doutrina da importância de conhecer a palavra de Deus, de frequentar a escola bíblica, de dedicarmos tempo a estudarmos a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós erramos, nós pecamos por não conhecermos a vontade de Deus. E aquele que tem um desejo sincero de agradar a Deus, ele vai buscar o conhecimento da vontade de Deus. E aqueles irmãos, segundo o apóstolo Paulo, estavam fazendo isso, estavam vivendo para agradar a Deus. Mas aí o apóstolo Paulo vem com outro princípio que Deus tem para a vida cristã. O primeiro de que nós devemos viver para agradar a Deus, mas o segundo é o do crescimento espiritual. Que nós não devemos nos acomodar, que nós não devemos nos contentar com a vida espiritual que nós estamos vivendo. Há pessoas que se convertem, frequentam uma classe de doutrina, se batizam e aí estacionam. Acham que vir à igreja uma vez por semana, ler a Bíblia de vez em quando e de vez em quando fazer uma oração. Estão cumprindo o propósito da vida delas. Mas não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós cresçamos espiritualmente. Deus espera que nós intensifiquemos o nosso relacionamento com Ele. Lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, vai dizer que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então, isso vai crescendo. A vida espiritual não pode ser estática. Se nós pudéssemos desenhar um gráfico de uma vida espiritual, deveria começar num ponto e ir crescendo. Mas o que a gente percebe é que muitas pessoas começam, têm um pequeno crescimento, depois continuam na mesma e muitas vezes têm até um declínio.
crescimento, ele não acontece por acaso, ele não acontece sem que haja nosso esforço, ele não acontece sem que haja nossa dedicação. Nosso crescimento espiritual, ele vai acontecer na prática das disciplinas cristãs. Como é que uma pessoa cresce intelectualmente? Ela vai fazer um curso, ela vai estudar, se preparar, ela vai praticar aquilo que ela está estudando. E na vida cristã é assim que funciona. Nós temos que estudar a Bíblia, não só estudar, praticar o que ela nos ensina, nós temos que buscar capacitação. Para servir a Deus, nós temos que intensificar a nossa vida de oração. Nós devemos nos esforçar para estarmos na casa do Senhor, para termos comunhão com os nossos irmãos. Nós devemos estar sempre presentes nas programações da nossa comunidade de fé, para aprender cada vez mais a palavra de Deus. É assim que se dá um crescimento, é isso que Deus espera de nós, que haja um crescimento, que a nossa vida não seja estática, para que nós realmente possamos viver uma vida que esteja a serviço do Senhor. E obviamente, como consequência disso, nós seremos abençoados. Um outro princípio que está totalmente ligado a esses outros dois, que é viver para agradar a Deus e crescer espiritualmente, é o da santificação. Verso de número 3, 4, versos de número 3 e 4 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, viver para agradar a Deus, crescer espiritualmente, envolve necessariamente a santificação. O processo de santificação na nossa vida acontece à medida que nós vamos abandonando as coisas que não agradam a Deus, vamos deixando de lado, nos despojando das coisas do velho homem para nos revestirmos das coisas que agradam a Deus. Porque quando nós nos convertemos, nós temos hábitos, nós temos costumes que são inerentes ao homem sem Cristo. Nós temos as paixões carnais, nós temos o nosso impulso que tenta nos levar para o pecado, que nos leva para uma vida não de santidade, pelo contrário, que nos afasta da santidade, que nos afasta da pureza. Mas o texto aqui nos mostra que a vontade de Deus é a nossa santificação. E aqui o apóstolo Paulo toca, ao falar desse princípio da santificação, na questão da imoralidade sexual. Ele fala aqui de prostituição, que nós devemos nos abster da prostituição. Em outras linguagens, como na NVI, diz que nós devemos nos abster da imoralidade sexual. Por quê? Grande parte dos problemas do cristão que impede o crescimento espiritual está ligada à área sexual, à impureza sexual. Se tem algo que pode atrapalhar o crescimento, a santificação de alguém, é essa área. E essa área meio que é um tabu, meio que não é tratada nos púlpitos e na igreja.
com linguagem apropriada para cada faixa etária na escola bíblica, em grupos de estudo, porque nós vivemos num mundo em que o apelo sexual é muito forte. Tudo nos atrai nesse sentido. Todas as coisas da mídia, seja televisiva, na internet ou escrita, quase tudo tem sempre um apelo sexual. E isso acaba atrapalhando a nossa comunhão com Deus. Isso não quer dizer que o sexo é pecado, não é isso que eu estou dizendo aqui, a Bíblia não fala disso. O sexo, ele é uma bênção na vida do homem e da mulher. Foi criado por Deus para ser uma bênção, não só para fins de procriação, fins de prazer, também de complementação. O homem foi criado por Deus como um ser sexual, mas existem os parâmetros da palavra de Deus para a sexualidade humana. E o apelo sexual que tem na mídia hoje em dia e no mundo vai totalmente na direção contrária dos parâmetros instituídos pela palavra de Deus. E isso atinge a nós também, porque nós estamos expostos a essa mídia. Então nós precisamos tomar cuidado. E isso não é de hoje, irmãos, porque naquela época o apóstolo Paulo já deu esse alerta para os crentes daquela comunidade. Não foi sem propósito que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso para aqueles irmãos. Então ele diz: vocês estão indo bem, vocês estão servindo a Deus, o propósito é que vocês continuem crescendo, mas olha, Deus quer a santificação de vocês, e a santificação de vocês passa pelo abandono da imoralidade sexual. Esse é o cuidado que nós precisamos ter. A imoralidade sexual, ela, via de regra, acontece quando alguém pratica o sexo fora do casamento, ou seja, quando alguém não é casado e pratica o sexo, ou quando alguém é casado e pratica o sexo com alguém que não seja o seu cônjuge. Isso fisicamente. Mas a imoralidade sexual também acontece na mente. E aí nós precisamos também tomar cuidado com aquilo que nós alimentamos na nossa mente. Porque ninguém vê o que está na nossa mente. Ninguém humano vê, mas Deus sabe. E há pessoas com problemas seríssimos às vezes, com imoralidade sexual, mas porque está exposta à pornografia na internet, que tem pensamentos impuros e é dominada por esse tipo de pensamento. E a pessoa que está dominada por esse tipo de coisa tem a sua comunhão com Deus prejudicada. Um cristão que se envolve com a imoralidade sexual, ele vai se sentir culpado, ele vai se sentir mal, ele vai orar, ele vai ter dificuldade de ter comunhão com Deus, não vai haver crescimento. Então esse princípio do crescimento espiritual do qual o apóstolo Paulo está falando vai ficar prejudicado por causa da impureza. Então é algo que devemos tomar todo cuidado. Devemos tomar todo cuidado. Porque não é só na prática
impressão que eu tenho aqui, irmãos, é que o apóstolo Paulo estava preocupado com a imoralidade sexual dentro da igreja. Porque ele está falando que ninguém defraude o seu irmão. Que nessa área ninguém defraude o seu irmão. Ou seja, a prática sexual entre pessoas não casadas no mundo já é inaceitável para Deus. O mundo aceita. Mas Deus não. O mundo acha normal. Hoje em dia a gente ouve até de adolescentes que os pais aprovam que tragam a sua namorada ou seu namorado para dormir em casa. Então, no mundo a coisa está normal. Mas Deus não aprova isso. Agora, quando esse tipo de coisa acontece dentro da igreja, entre irmãos, aí é preocupante. Então o apóstolo Paulo vai dizer que nesse assunto ninguém defrauda o seu irmão, ou seja, que isso não aconteça dentro da igreja. Porque Deus não aprova e isso vai atrapalhar o crescimento espiritual. Se isso acontecer, é necessário que haja perdão, que haja restauração, para que não haja prejuízo na comunhão com Deus. E todo cuidado é pouco nessa área. E ninguém está livre disso. Desde o mais jovem até o mais velho, ninguém está livre de passar por isso. Então, nessa área da sexualidade, meus irmãos, nós devemos tornar, especialmente com a nossa mente, com aquilo que vai na nossa mente. Porque para chegar às vias de fato, tudo aconteceu aqui na nossa mente. E o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, pedir para os irmãos abrirem lá aqui, Filipenses capítulo 4, verso 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, a melhor forma de nós prevenirmos a imoralidade sexual é nós ocuparmos o nosso pensamento com boas coisas. Tudo que é puro, ocupe o nosso pensamento, para que nós não desobedeçamos a Deus nessa área. E isso é tão importante que o apóstolo Paulo fala: quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus. Então, hoje há muita imoralidade sexual no mundo e tudo é normal. Tudo é normal. As coisas mais terríveis na questão da sexualidade, as distorções mais horríveis, tudo é normal. Mas a palavra de Deus diz que quem rejeita a vontade de Deus está rejeitando o próprio Deus. O próprio Deus. E o cristão não pode, obviamente, rejeitar ao próprio Deus. Eu quero encerrar a mensagem desta manhã, irmãos, com uma reflexão. Nós vimos aqui 3 princípios de viver com o propósito de agradar a Deus, de viver com o propósito de crescer nessa vontade de agradar a Deus. Então, de não estar estático na vida espiritual. E o princípio de santificação. Como está isso na sua vida? Como está isso na minha vida? Você está vivendo para agradar a Deus? Ou está querendo que Deus viva para agradar a você? Você está crescendo na sua vida espiritual? Ou você
acha que desde que você se converteu do mesmo jeito, não mudou nada. Deus quer que você cresça espiritualmente. E como é que está o seu processo de santificação? As coisas que não agradam a Deus, inclusive a imoralidade sexual, mas não só isso, outras coisas, as coisas que não agradam a Deus, você tem tirado da sua vida, você tem clamado a Deus para que saia da sua vida, seja em prática ou seja em pensamento, para que haja um crescimento espiritual, para que a sua vida espiritual, para que a sua comunhão com Deus não seja prejudicada. Pense nisso, e se algo precisa ser mudado na sua vida, coloque diante de Deus, busque o crescimento espiritual, busque a santificação diante de Deus, para que a sua vida seja mais e mais abençoada. É isso que Deus deseja pela sua vida, é isso que Deus deseja para a minha vida. Nós estejamos crescendo em santificação. E que quando Cristo voltar, Ele assim nos encontre, crescendo em santificação, na honra e glória do nome dele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, quando nós confrontamos a nossa vida com a Tua palavra, nós percebemos, ó Deus, que há muita coisa a ser feita. Nós precisamos crescer, nós precisamos buscar mais a comunhão contigo. Nós entendemos que nós devemos viver somente para agradar ao Senhor, para fazer a Tua vontade. E queremos pedir, ó Pai, que o Senhor assim nos ajude. Nós somos fracos, ó Deus, pecadores, mas nós sabemos que o Teu Santo Espírito atua em nós. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a buscar a santificação em nossas vidas. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, nos incomode naquilo que não Te agrada, para que nós possamos abandonar, ó Deus, para que nós possamos deixar o pecado, deixar os pensamentos impuros, deixar tudo aquilo, ó Deus, que não Te agrada, e que no lugar nós coloquemos, ó Deus, somente aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é justo, que é puro, que é de boa forma, como diz a Tua palavra, que nossa mente, nosso coração e nossa vida possa reinar somente a Tua palavra, a Tua vontade, ó Deus, pois nós sabemos que é assim que nós teremos uma vida abençoada, é assim que nós honraremos e glorificaremos o Teu nome. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos exorta, que nos ensina a vivermos em santidade. Agora queremos pedir a Deus que o Senhor abençoe o restante deste dia, nos abençoe agora na volta para as nossas casas, que o Senhor, ó Deus, nos dê uma tarde abençoada na Tua presença e que o Senhor nos permita, logo mais à noite, estarmos aqui reunidos para cultuarmos ao Senhor esse culto que é devido somente a Ti. Obrigado por tudo, Pai. Abençoa cada vida aqui presente. O Senhor conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece a nossa vida e nós colocamos tudo diante do Teu altar de graça, pois nós dependemos do Senhor e sabemos que o Senhor atende às nossas orações e supre as nossas necessidades, conforme a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu grande amor. Assim nós Te agradecemos e oramos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nós estamos encerrando o culto desta manhã. Deus abençoe a todos. Abraço.